Doutor Ivanei, um dado divulgado pelo CNJ recentemente revela que 10%, mais de 10% das ações que tramitaram em 2008 envolviam o poder público nos 3 níveis. O senhor acha que esse número parece um pouco exagerado? Isso é resultado mesmo? O senhor concorda com essa tese que é um processo cultural que nós temos que vencer, superar em algum momento? É bom que se diga que na Justiça Federal, em razão das competências que foram atribuídas à Justiça Federal pelo artigo 109 da Constituição, 100%. 99% das causas envolvem diretamente aquele poder público como pessoa pública mesmo, né? Porque uma parte das demandas é da Caixa Econômica Federal, que tem os litígios sociais envolvendo o FGTS, o sistema financeiro, mas também tem as que ela atua como banco comercial comum. Então, quase a totalidade dos processos da Justiça Federal são processos que têm o poder público como parte, e esses processos hoje na Justiça Federal estão em torno de 6.500.000 processos na Justiça Federal como um todo no Brasil. Então esses números são verdadeiros, é preciso tratar esses números de 2 formas, com medidas como essas das súmulas, para que nós acabemos ou diminuímos o montante de processos já na Justiça e que também medidas preventivas, para que a demanda do poder público não continue a surgir, ela seja resolvida numa fase pré-processual, seja com medidas legislativas ou administrativas. No que toca à questão da cultura, é bom, pegando um gancho no que o doutor Baracho disse, é o seguinte, imaginem bem, hoje, qualquer sentença que o juiz dê contra o poder público, tirando para as causas abaixo de 60 salários mínimos, ou para as causas onde a sentença do juiz esteja de acordo com súmula do Supremo ou do STJ, o juiz, pelo artigo 475 do CPC, é obrigado a remeter o processo para os tribunais conferirem a sentença do juiz. Ou seja, isso vem de uma cultura, tem uma justificativa técnica, que é a justificativa de se defender o erário, de se defender o patrimônio público, até inclusive em razão da época em que as advocacias não eram estruturadas, mas tem um grave problema. Isso também tem a cultura da desconfiança. Tem a cultura da desconfiança que o advogado do público atuou mal, que o advogado público pode estar sendo desidioso e que o juiz pode estar de má vontade. Então, a minha sentença tem que ser conferida. Algumas vezes, até quando a própria Advocacia Geral da União não recorre. Não recorre. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. O Via Justiça está de volta, debatendo hoje o acordo entre o CNJ e a Advocacia Geral da União para encerrar, mediante acordo, cerca de 2 milhões de processos. Nossos convidados são o presidente da Associação dos Juízes Federais em Minas Gerais, Dr. Ivanir César Ireno Júnior, o advogado Zé Alfredo de Oliveira Baracho, que é coordenador da Comissão de Precatórios da OAB, Seção de Minas Gerais, e o Procurador Federal da Advocacia Geral da União em Minas, Dr. Marcelo Andrade Feres. Doutor Marcelo, eu vou, antes que o senhor entre com um recurso contra o programa pedindo direito de resposta, o senhor comentava no intervalo que queria fazer uma contestação em cima da argumentação do doutor Baracho sobre a questão dos prazos que o poder público tem. É muito comum se falar entre os advogados privados desses privilégios da administração pública no processo. Todos eles têm uma razão de ser. A Advocacia Geral da União hoje, por exemplo, ela se encontra fora das entidades, ela tem um prédio próprio, uma sede própria, ela se encontra fora das entidades que defende. Eventualmente chega um processo, vou dar um exemplo de um caso meu, chega um processo em que nós defendemos a Universidade Federal de Lavras e um servidor ajuizou essa demanda, ou um sindicato ajuizou essa demanda que envolve esse servidor na capital mineira, ajuizou aqui perante a Justiça Federal. Eu não tenho os documentos necessários para fazer a defesa, eu não tenho as informações fáticas necessárias para fazer a defesa. É necessário aí que eu busque entrar em contato com esse corpo administrativo da Universidade Federal de Lavras. Então isso demanda ofícios que demoram tempo a ser respondidos. Lá eles precisam eventualmente de se valer de setor de contadoria, de pegar a ficha do servidor, juntar toda essa documentação, remeter novamente para a gente. Então é difícil, dentro de um prazo normal de 15 dias, se fazer uma contestação. Os prazos da União são em dobro? Em dobro para recorrer e em quádruplo para contestar. Em dobro para recorrer, a mesma situação. Não se dá, às vezes tem fatos novos que surgiram depois de sentença, o volume de serviços que se acumula perante o procurador
né? Isso tudo demanda maior cautela e, se pensarmos na duração de um processo como um todo, que em média, não sei, poderíamos chutar 6, 8 anos para uma boa expectativa, não são esses 60 dias da União para contestar, nem os 30 dias para apelar, que são culpados do atraso da Marcelo, a justiça. argumentação que o senhor está colocando é uma argumentação administrativa. Não seria o caso de a advocacia estar, e as entidades, a universidade de Lavras, no caso, está bem preparada para responder isso dentro dos prazos mais curtos? Há essa possibilidade. O problema é que hoje várias dessas entidades que são defendidas ainda não estão informatizadas plenamente. Me lembro que recentemente eu precisava de uma ficha financeira de um servidor. Eles demoraram quase 15 dias porque esses documentos não estavam em base de dados tecnológicos. Eles tiveram que fazer manuscrito, levantar todos os valores das fichas do servidor e era um período de não sei quantos anos relativo a um aumento que esse servidor pediu. Então, só para levantar esses dados, encontrar esses documentos que estão materialmente arquivados em alguma caixa, né? Sim. Passar isso a transcrição e remeter, né? Fora uma burocracia, é uma correspondência. Você manda daqui para lá, você já perde 2, 3 dias até chegar na autoridade, né? A autoridade lá passa para uma outra autoridade que vai responder isso. Essa autoridade me remete para um hierarquicamente inferior que vai colher realmente esses documentos. Então, é todo um processo, às vezes, burocrático, que demora e demanda essa necessidade de um prazo maior para a contestação.